Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 23 de janeiro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 3, versículos do 7 ao 12, que diz assim: Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia. E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos na segunda semana do tempo comum e, como todos nós já sabemos, o tempo comum tem como característica principal a vida pública de Jesus. Nós vamos acompanhando o dia a dia de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua relação com as pessoas, ele anunciando a boa nova do reino de Deus, construindo, edificando o reino de Deus aqui na terra. E nesse dia a dia, na cotidianidade da sua vida, nós vemos o que ele ensinava e o que ele fazia. Jesus que realizava curas, alguns milagres, expulsava alguns demônios. Então diz o Evangelho que Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Só que muita gente da Galiléia o seguia. Veja, a fama de Jesus começou a se espalhar. Muita gente, e não só da Galiléia, né? Também muita gente da Judéia, muita gente de Jerusalém, da Idumeia, ou seja, de vários lugares pessoas iam até Jesus. Por quê? Porque tinham ouvido falar de tudo que ele fazia. Interessante porque tudo isso que Jesus fazia manifestava, primeiro, quem ele é, e também era um sinal da presença do reino de Deus aqui. Essas duas coisas, basicamente. Os milagres que Jesus realizava mostravam, revelavam quem ele é. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias anunciado pelos profetas, ele é o Salvador. Agora, interessante porque aquilo que ele fazia, aquilo que ele ensinava, atraía as pessoas e muitas pessoas chegaram à fé por conta disso. No entanto, vai dizer aqui o Evangelho também, que Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse, porque tamanha era a multidão. É claro que a barca, no Evangelho, nós podemos compreender também como símbolo da própria igreja, né? A barca de Pedro. Mas, veja, continuando o Evangelho vai dizer assim: Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. E vendo Jesus, aqui um detalhe muito importante, vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Então é interessante por quê? Porque eu dizia que a sua pregação, a sua vida, aquilo que ele fazia, os milagres, as curas, os exorcismos, manifestavam e revelavam quem ele é e também era um sinal da presença do reino de Deus. Mas interessante é que aqui os próprios demônios diziam quem Jesus era: Tu és o Filho de Deus. E o interessante é porque Jesus proibia severamente que eles dissessem quem ele era, que ele era o Filho de Deus. Talvez você perguntasse assim: mas não era isso que Jesus queria? Que as pessoas soubessem que ele era o Filho de Deus, que as pessoas acreditassem nele enquanto Filho de Deus? Aqui tem uma diferença. Porque uma coisa é saber que ele é Filho de Deus pela experiência,
pela escuta da sua palavra, por aquilo que ele fazia. E outra coisa, simplesmente a pessoa ouviu dizer: ah, ele é o Filho de Deus, mas não fez nenhuma experiência com ele. E uma pessoa que não faz experiência com Jesus não tem sua vida transformada, não muda de vida, é diferente. Quem ainda não escutou falar sobre Deus? Pode ter alguém, um ou outro, que não tenha ainda escutado falar sobre Jesus, mas a grande maioria já escutou falar sobre Jesus. Mas o interessante é que nem todas as pessoas que ouviram falar sobre Jesus já fizeram experiência com Jesus e, portanto, não tiveram suas vidas transformadas. Essa é a grande questão. E por isso que nosso Senhor proibia. Até porque, se essa notícia se espalhasse que ele era o Filho de Deus, Jesus também ali estaria correndo risco. Por quê? Porque ele seria acusado, como foi depois, mais na frente. Nós vamos ver isso. Como Jesus foi acusado de blasfemador, porque sendo homem se fez Filho de Deus, então Jesus também já proibia os espíritos maus de dizerem quem ele é. Então, Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. As pessoas deveriam saber, sim, mas pelo contato com ele, pelo seu ensinamento, pela sua pregação, pelo anúncio da sua palavra e por aquilo que ele fazia. Ele manifestava o reino de Deus. Peçamos hoje que o Senhor possa se manifestar na vida de tantas pessoas e que estas mesmas pessoas façam uma profunda experiência com Ele e cheguem à fé nele. E de fato, não somente digam que Ele é o Filho de Deus, mas de fato acreditem que Ele é. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.